A maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, sua família. Um grande abraço a você e para mim é uma alegria muito grande estarmos juntos para mais uma meditação na nossa Escola Bíblica Dominical, a lição da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos pensar agora na lição de número 5 da nossa revista da classe dos adultos, a lição 5 do dia 30 de abril de 2017, cujo título é Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Jacó. O textuário diz, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú, conforme Romanos capítulo 9, versículo 13. A verdade prática diz, com base em sua presciência e propósitos, Deus escolhe pessoas para que cumpram seus desígnios. Pensemos então nessa figura tão conhecida, proeminente do Antigo Testamento que foi Jacó. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro, quem era Jacó. Segundo tópico, a direção de Deus na vida de Jacó. E por último, aspectos do caráter de Jacó. Então, o exemplo de Jacó, um caráter transformado ou um caráter restaurado. A pergunta é, pode um caráter ser restaurado? Claro que sim. À luz das Escrituras Sagradas, entendemos que um caráter pode ser restaurado. Lembrando sempre a definição de caráter que nós temos na nossa própria revista. Na lição número 1, nós temos o que é caráter. E segundo o dicionário Aurélio, caráter é o conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão máxima da personalidade. É a maneira de cada pessoa agir e expressar-se. Caráter. Então, quando pensamos, baseado nessas definições dadas na nossa própria revista, analisemos a questão desse caráter restaurado no caso de Jacó. Mas o que significa restaurar? 3 definições de restaurar. Primeiro, restaurar significa voltar a possuir algo que foi perdido. Recuperar. Recuperar algo que foi perdido. Pensemos em Jacó. Quando diz, o assunto da lição diz um exemplo de um caráter restaurado. Será que poderíamos aplicar a Jacó essa definição de caráter restaurado? Jacó voltou a possuir algo que ele tinha perdido? Ele recuperou algo que ele já tinha? Não. No caso de Jacó, não é esse o significado de restaurado. Outra definição para restaurado é colocar em melhor estado, fazer reparos, reparar. Reparar. Aqui pode, de alguma forma, ser aplicado em relação a Jacó. Terceira definição, restaurar é possuir um novo início, começar mais uma vez, recomeçar. Talvez é aqui que se encaixa melhor com relação a Jacó e, por que não dizer, a todos os crentes, a palavra restaurado, no sentido de começar mais uma vez, recomeçar
recomeçar, um novo início. Aí sim podemos entender a questão de um caráter restaurado, porque ele não tinha antes. Por isso lhe foi recuperado. Não, não tinha. Foi como um novo início, um recomeço. E pensando nesse aspecto, com relação a Jacó, mas transferindo para o homem de hoje, é possível o homem ter um caráter restaurado? É possível começar de novo, ter novas ações, novos comportamentos, novas condutas, baseado numa ética realmente divina? É possível isso? Sim, a Bíblia diz que é possível através de Cristo Jesus. Através de Jesus e da regeneração, do novo nascimento, o homem, sim, começa de novo, tem um novo início. Agora, não mais a semelhança da velha natureza, mas semelhante à nova natureza que foi implantada nele pelo Espírito Santo, pela regeneração e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novas intenções, novas motivações, novos alvos e por aí vai. A nova criatura em Cristo Jesus e, portanto, um caráter restaurado. Mas analisemos a questão da figura de Jacó. Esse que foi um dos patriarcas. Tão importante que Deus é chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele que foi o pai das 12 tribos que formam o povo de Israel, ou formaram o povo de Israel. A história de Jacó na Bíblia está narrada a partir de Gênesis capítulo 25. Em Gênesis 25, 19 a 23, nós temos sobre o nascimento de Jacó. Lembramos seus pais, Isaac e Rebeca, e ele nasceu, e eles eram gêmeos, Esaú e Jacó. Em Gênesis 25, 19 a 23, a narrativa do nascimento de Jacó, que diz lá que ele nasceu com a mão agarrada ao calcanhar de seu irmão Esaú. Em Gênesis capítulo 27, nós temos a narrativa bíblica do contraste entre Esaú e Jacó. Porque a Bíblia trata muito disso com relação aos personagens. Ela apresenta um contraste. E em Jacó nós temos primeiramente, o primeiro contraste que nós vemos na história de Jacó é a relação, esse contraste entre o próprio Jacó e Esaú. Esaú, moço do campo. Jacó, de casa. Esaú, preferido do pai. Jacó, preferido da mãe. Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura. Jacó, adquirindo o direito de primogenitura através do prato de lentilha e do juramento que ele faz Esaú jurar. Esaú, desprezando a primogenitura. Jacó, reconhecendo e querendo a primogenitura. Esaú, perdendo a bênção. Jacó, recebendo a bênção. Esaú, irado e querendo acabar com a vida de Jacó por ter sido enganado e perder a bênção da primogenitura. Jacó, tendo que sair de sua casa, indo para longe, para a preservação da sua vida. Então, esse contraste entre Esaú e Jacó no capítulo 27. Também no capítulo 27, nós temos a relação dele com os seus pais, que eu já citei aqui, a questão dele ser o preferido de sua mãe
e Esaú, o preferido de seu pai. E também temos no capítulo 27 o engano de Isaque. Jacó, juntamente com sua mãe, aliás, por iniciativa dela, engana Isaque e recebe a bênção. Bom, já no capítulo 28, nós temos a experiência de Jacó com Deus em Betel. Gênesis capítulo 28. Até então, nós temos o núcleo familiar, a história familiar, mas a figura ali patriarcal na pessoa de Isaque, mas a partir de Gênesis 28, o texto sagrado vai focar em Isaque. A partir do momento que ele sai da casa dele, vai para a terra dos parentes da família de sua mãe, na região de Padã Arã, mas na viagem, ali em Betel, ele tem uma experiência poderosa com Deus e a partir daí a Bíblia vai dar uma atenção especial a esse homem. Em Gênesis capítulo 29 e capítulo 30, nós temos a história de Jacó em Padã Arã e ali nós temos a constituição da família de Jacó. E novamente a gente vê mais um contraste entre dois personagens. Agora é Jacó e Labão. O contraste é muito claro ali em relação a Jacó e Labão. Porque Labão engana Jacó, Labão explora Jacó e Jacó torna-se ali então alguém que vai servir Labão por 20 anos, mas durante aquele período ele se torna alguém que foi muito útil a Labão, mas que também teve a sua própria semeadura do fato de ter enganado seu pai e agora ele então passa a viver a situação de ser enganado, porque ele é enganado por Labão. E nós temos esse contraste entre essas duas pessoas nesses capítulos. No capítulo 31 ao capítulo 32, então um período de 20 anos é coberto, desde o momento que ele sai da sua terra e vai até Padã Arã, 20 anos ali em Padã Arã. Já no capítulo 31, a Bíblia narra a volta dele para a terra de seus pais, até o capítulo 32, e nesse contexto nós temos também uma outra experiência profunda de Jacó com Deus, que foi ali no Val de Jaboque, a luta de Jacó com o Senhor, com o anjo. E nós temos ali também o fato do nome dele ter sido mudado de Jacó, suplantador, para Israel, aquele que luta com Deus. O nome dele ali foi mudado, que é algo muito típico dos três patriarcas. Temos dois cujos nomes tiveram a mudança. Abrão passou a ser Abraão e Jacó, que passou a ser Israel. E a mudança do nome representava uma mudança de postura, de comportamento e de tendências futuras. E a gente percebe, sim, que através da vida de Jacó, um processo de transformação e mudança foi ocorrendo na vida dele e, ao mesmo tempo, o projeto de Deus estava em desenvolvimento. No capítulo 33 de Gênesis, nós temos o reencontro dele com Esaú. Dos capítulos 34 a 35, nós temos alguns eventos na vida de Jacó, por exemplo, envolvendo sua filha Diná, que foi desonrada por Siquém. Nós temos algumas atitudes dos filhos de Jacó, dando ênfase a Simeão e Levi, que mataram os homens de Siquém, também enganaram ali aqueles homens de Siquém. Parece que o engano fazia parte, infelizmente, da família
patriarcal, o retorno dele a Betel. Nós encontramos isso também nos capítulos 34 a 35. Ele volta a Betel, Deus manda ele retornar a Betel. Nós temos a morte de Raquel, a sua esposa amada, mãe de José, que morreu por ocasião do nascimento de Benjamim, o último filho de Jacó. E nós temos a chegada dele em Hebrom, ali onde morava seu pai, e ali nós temos também a morte de Isaac e o sepultamento dele. No capítulo, aí a Bíblia para, no capítulo 35, no capítulo 36 nós temos a descendência de Esaú, e do capítulo 37 em diante, a Bíblia vai dar agora uma ênfase a um outro personagem que é José, um dos filhos de Jacó, que nós conhecemos bem a história, que foi para o Egito. E então, do capítulo 37 em diante, a Bíblia vai tratar de José. Mas lá no capítulo 46, nós temos novamente a referência a Jacó, quando da ida dele, de sua família, para o Egito, e o reencontro dele com José, que foi algo extremamente emocionante. No capítulo 48, até o capítulo 50, versículo 13, nós temos os últimos dias de Jacó. Nós lemos ali que ele adoeceu, nós lemos também ele abençoando os seus filhos, e nós temos a morte de Jacó, o pranto e o sepultamento de Jacó, ali mesmo naquela gruta, naquela cova de Maquipela, onde já estavam enterrados seus pais e também onde estava Lia, sua esposa. Ali foi enterrado Jacó, o patriarca. Diz Gênesis 47, 28, que ele morreu com 147 anos de vida. O patriarca Jacó. Dos três, foi o que viveu menos, Jacó. Bom, pensando em Jacó, eu citei aqui a questão histórica dele, como a Bíblia narra, mas o que nós aprendemos com relação a Jacó, a sua história, seu caráter, envolvendo esses pontos que nós devemos trabalhar aqui? Nós aprendemos primeiramente sobre a graça de Deus. Como Deus pode usar uma pessoa apesar das falhas. Apesar das falhas humanas, o plano de Deus segue avante. Olhamos Jacó e vemos tantas falhas. Normalmente nós, quando estudamos os personagens bíblicos, nós temos a tendência de pensar que são apenas pontos positivos que nós temos nessas pessoas. Mas não é assim o caso. Pouquíssimos personagens tiveram as suas biografias incólumes na página da Bíblia. Jacó faz parte do grande número que mostra para nós que os homens são falhos, mas que há um Deus soberano e que, apesar das fraquezas e falhas dos homens, conduz o seu plano de forma a acontecer segundo a sua vontade. Jacó é um exemplo típico disso. Um homem com muitas falhas, mas através do qual Deus deu continuidade ao seu plano e ao seu projeto. Outra coisa que nós aprendemos com Jacó é que a trajetória da vida e as experiências com Deus são ferramentas que Deus usa para nos moldar. A nossa trajetória de vida, as experiências que passamos com Deus. E Jacó teve algumas. Eu citei a experiência em Betel, eu citei a experiência em Jaboque, mas ele teve outras experiências, teve visões, inclusive, Jacó. Algumas experiências na sua trajetória de vida. E tudo isso que aconteceu durante todos os anos de Jacó mostra para nós que Deus usa
a nossa trajetória. E Deus permite termos experiências na vida. E tudo isso são como ferramentas que nos moldam dentro do plano de Deus. O projeto de Deus não é o projeto de um indivíduo. O projeto de Deus é um projeto maior. E nesse projeto maior, ele usa indivíduos, ele usa pessoas, mas com um objetivo maior. E nós sabemos do grande projeto de Deus, que é a salvação e a redenção dos pecadores, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para levar avante esse projeto, ele usou homens, e ele usa ainda homens e mulheres, apesar das nossas falhas. Mas estamos envolvidos num plano de Deus. E nesse trabalhar de Deus, nessa ação poderosa de Deus, inclusive o nosso caráter é também renovado, no sentido de ter um novo início através de Jesus. Outra coisa que aprendemos em Jacó é a realidade da lei da semeadura e da colheita. Semeou, vai colher. Aprendemos isso com Jacó. Mesmo Deus dando experiências, mesmo Deus transformando a pessoa, mesmo Deus usando, não vamos nos esquecer que o que nós semearmos, nós vamos colher. Se semearmos o bem, colheremos o bem. Se semearmos o mal, colheremos o mal. Agora, é claro, em Cristo Jesus, mesmo fazendo o bem, somos muitas vezes perseguidos e passamos por aflição, como é o caso da Igreja de Cristo Jesus, na Bíblia e na face da terra. Quantos crentes ainda são perseguidos, mesmo fazendo o bem? Aí não é a lei da colheita, ou da semeadura e da colheita. Aí é a perseguição por causa do nome de Jesus, que produz uma grande bem-aventurança. Mas eu estou dizendo no sentido do que nós aprendemos com Jacó, é que se nós mentirmos, se nós enganarmos, se nós agirmos de forma incorreta, pode ter certeza que nós vamos colher os resultados dessas ações. Sofrer e ser perseguido, quando de fato nós estamos colhendo o que nós plantamos, é uma coisa. Ser perseguido e sofrer sem termos semeado nada disso, mas porque nós pertencemos a Cristo e seguimos a Ele, então nós somos bem-aventurados. O apóstolo Pedro fala isso quando ele diz que se alguém sofre por causa de seus maus atos, é uma coisa. Mas se ele sofre por causa de Cristo, sobre ele repousa o Espírito da glória de Deus. Em Jacó a gente aprende que toda má ação vai ter o seu resultado também. Outra coisa que nós aprendemos com Jacó, na história dele, é a importância da reconciliação. É muito bonito o momento em que Jacó reconcilia-se com seu irmão. Está lá no capítulo 33 do livro de Gênesis. A importância da reconciliação. Tinha que acontecer. E aconteceu. A reconciliação. Reconciliação. Que é algo extraordinário que a gente aprende com Jacó. Ele não morreu em inimizade com seu irmão. Ele não terminou a sua vida com essa rincha, com essa briga, com essa inimizade. Não. Eles se reencontraram, se abraçaram, choraram, viveram cada um no seu lugar. Quando o pai morreram, eles sepultaram o pai e continuaram as suas descendências, a sua vida, cada um na sua história. Mas ele não morreu inimigo em desavença. Ele reconciliou. Isso é extremamente importante. O caráter de um homem cristão
de alguém que experimentou a reconciliação com Deus é o caráter daquele que quer reconciliar-se com o seu próximo também. Ao vermos em Jacó, de suplantador, que era o significado do seu nome, para aquele que luta com Deus como príncipe, como está escrito em Gênesis 32, 28, o próprio anjo do Senhor, como príncipe lutaste com Deus. Então, quando nós lemos sobre Jacó, de suplantador, para aquele que luta com Deus como príncipe, nós entendemos um pouco sobre como Deus pode agir na vida de uma pessoa, transformando e guiando de maneira que a sua vontade seja feita. O grande personagem da Bíblia é Deus. Jacó e todos os outros são importantes, mas você não pode ler o Antigo Testamento e a história desses homens e pensarmos que esses homens são os personagens principais. Não. O grande personagem, a figura principal é Deus. Deus. Então, quando olhamos para Jacó e vemos a mudança na sua vida, as experiências que ele passou, focamos sim em Deus. E nós ficamos maravilhados de ver como Deus pode agir na vida de uma pessoa, transformando, guiando, conduzindo para que o seu plano aconteça. No Novo Testamento, nós temos uma figura tão bonita, a figura de Paulo. Como Deus transformou o Saulo e usou Saulo para o seu plano, para o seu projeto, para a sua obra. Transformou. E a gente vê a grandeza e o poder do Deus que transforma o caráter, que muda a pessoa e ainda faz isso nos dias de hoje. Quantas e quantas pessoas têm tido uma vida de transformação pelo poder do Evangelho. As experiências que Jacó passou, a experiência em Betel, a escada cujos anjos subiam e desciam por ela. No Novo Testamento, no livro de João, Jesus diz a Natanael, diz a Filipe, diz a alguns dos seus discípulos, seus primeiros discípulos, ele diz, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele se apresenta como a escada de Jacó, aquele que liga Deus aos homens, aquele que faz com que a transformação aconteça na vida dos homens pelo poder de Deus. Jesus é o elo, Jesus é o mediador, Jesus é quem opera essa transformação em nossa vida. Portanto, Jacó foi o que foi, porque Deus agiu. Nós somos o que nós somos. Não devemos a nós mesmos, devemos aquilo que Jesus fez na nossa vida. A transformação do caráter operado pela obra de Jesus Cristo. Senão, não teríamos transformação alguma. Portanto, a restauração do caráter, aprendemos com Jacó, não é um fim em si mesmo, mas um meio através do qual a obra de Deus se desenvolve através dos homens. Deus não opera para transformar o caráter do homem e fazer disso um fim. Não. A mudança do caráter é um meio pelo qual a vontade de Deus continua sendo feita através dos homens. Fez através de Jacó. Faz através de tantos outros nos dias atuais. O caráter transformado que o crente reflete, manifesta aonde quer que ele esteja. Porque a partir de Cristo, uma nova vida, um novo comportamento, uma nova ética, uma nova postura, uma nova
vida em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe você, a sua família, e cada dia mais Ele possa te usar, moldando você para a obra dele.